Olá, meu nome é André Carneiro, sou aluno do terceiro período de odontologia da Unifagoc. Hoje eu e meus companheiros de grupo iremos falar um pouco mais sobre as alergias. A alergia é uma doença que afeta diretamente nosso sistema imunológico. Ela consiste em uma reação excessiva a substâncias que deveriam ser inofensivas ao nosso organismo. Uma variedade de doenças humanas é causada por respostas imunológicas a antígenos ambientais não microbianos, que envolvem as células T auxiliares, produtoras de IL-4, IL-5 e IL-13. O termo hipersensibilidade imediata é comumente utilizado para descrever as reações imediatas e de fase tardia combinadas. Na fase efetora dessas respostas, os mastócitos e eosinófilos são ativados para liberar rapidamente mediadores que levam ao aumento da permeabilidade vascular, a vasodilatação e contração de músculo liso bronquial e visceral. Essa reação é chamada de hipersensibilidade imediata, porque ela começa rapidamente, poucos minutos após o desafio antígeno, e tem importantes consequências patológicas. Após a resposta imediata, ocorre o desenvolvimento mais lento do componente inflamatório chamado de reação de fase tardia, caracterizado pela acumulação de neutrófilos, eosinófilos e macrófagos. Na mediação, as doenças associadas são chamadas de doenças alérgicas, atópicas ou doenças de hipersensibilidade imediata. Ataques repetidos dessas reações podem conduzir a doenças alérgicas crônicas, com dano tecidual e remodelamento. Os antígenos que provocam hipersensibilidade imediata são chamados de alergenos. A maioria deles são proteínas comuns do ambiente, produtos de origem animal e produtos químicos que podem modificar proteínas. Agora nós vamos falar sobre o panorama das reações alérgicas dependentes do IgE. As reações alérgicas compartilham de características comuns, embora elas sejam diferentes nos tipos de antígenos que provocam essas reações e suas manifestações clínicas e patológicas. A marca de doenças alérgicas é a produção do anticorpo IgE, que é dependente da ativação das células T auxiliares produtoras de IL-4. A sequência típica de eventos na hipersensibilidade imediata consiste na exposição a um antígeno, ativação dos linfócitos específicos para o antígeno, produto do anticorpo IgE, ligação do anticorpo aos receptores Fc de mastócitos e ativação de mastócitos através da reexposição ao antígeno, resultando na liberação de mediadores a partir dos mastócitos e a subsequente reação patológica. A ligação de IgE a mastócitos é também chamada de sensibilização, porque os mastócitos revestidos por IgE estão prontos para ser ativados no encontro com antígenos. Eles são sensíveis aos antígenos. Doenças de hipersensibilidade imediata começam pela introdução de um alergeno, que estimula respostas das células T auxiliares, produzindo IL-4 e a produção de IgE. A IgE sensibiliza os mastócitos através da ligação de Fc e Ri, e uma exposição subsequente ao alergeno ativa os mastócitos. Então foi isso a primeira parte, espero que todos tenham gostado. Fiquem agora com a segunda parte. Oi gente, tudo jóia? Meu nome é Adrine, sou aluna do terceiro período de odontologia do Unifagoc e vou dar continuidade aqui na nossa segunda parte do trabalho. Bom, eu vou continuar falando sobre o papel das células TH2 e células linfóides inatas nas doenças alérgicas. As células TH2 secretam citocinas, incluindo IL-4, IL-5 e IL-13, que trabalham junto com os matócitos e o eosinófilos, para promover respostas inflamatórias e alérgenos dos tecidos. A IL-4, secretada por células TH2, induzem a expressão do VCAM1 endotelial, que promove o recrutamento de eosinófilos e de células TH2 adicionais em tecidos. A IL-5, secretada por células TH2,
ativa os eosinófilos. A IL-3 estimula as células epiteliais para secretar quantidades crescentes de muco, e uma produção excessiva de muco também é característica comum dessas reações. As células TH2 contribuem também para a inflamação da reação de fase tardia, consistente com um papel central das células TH2 e hipersensibilidade imediata. São encontradas maiores quantidades das células T alérgeno específicas que secretam IL-4 no sangue de indivíduos atópicos, consistente com um papel central nas células TH2 da hipersensibilidade imediata. São encontradas maiores quantidades das células T alérgeno específicas que secretam IL-4 no sangue de indivíduos atópicos do que em indivíduos não atópicos. Acumulações de células TH2 são encontradas nos locais das reações de hipersensibilidade imediata, na pele e na mucosa brônquia. Propriedades dos mastócitos e basófilos. Todos os mastócitos são derivados de células progenitoras na medula óssea. Normalmente, os mastócitos maduros não são encontrados na circulação. Os progenitores migram para os tecidos periféricos, como células imaturas, e sofrem diferenciação em respostas aos sinais bioquímicos do microambiente local, incluindo o fator de célula-tronco, liberado por células do tecido, que ligam-se ao receptor c-KIT nos progenitores dos mastócitos. Os mastócitos maduros são encontrados em todo o corpo, principalmente perto dos vasos sanguíneos e nervos, e sob os epitélios. Estão também presentes nos órgãos linfóides. Os mastócitos humanos variam no formato, possuem núcleos redondos e o seu citoplasma contém glânulos ligados a uma membrana e corpo lipídicos. Os glânulos também contêm proteoglicanos ácidos que se ligam a corantes básico fotomicrografias. Os mastócitos ativados segregam uma variedade de mediadores que são responsáveis pelas manifestações das reações alérgicas. Eles também incluem substâncias que vão ser armazenadas em glânulos e rapidamente são liberados após a ativação, e outras que não são sintetizadas sobre a ativação. A produção e as ações desses mediadores são descritas mais adiante. Bom, agora eu vou dar continuidade no trabalho aqui. Vou passar para meu próximo colega aqui. Obrigada. Oi pessoal, meu nome é Alexandre, eu sou da Odonto, da Unifagoc, e vou falar sobre a terceira parte do nosso trabalho. Mediadores produzidos pelos mastócitos, basófilos e eosinófilos. Os dois subconjuntos principais de mastócitos, um foi encontrado na mucosa do trato gastrointestinal e o outro em tecidos conjuntivos. Os mastócitos da mucosa possuem sulfato de condroitina e triptase abundante e pouca histamina em seus gândulos. E em seres humanos, encontram-se na mucosa intestinal e espaços alveolares do pulmão. Os mastócitos teciduais têm heparina abundante e proteotases neutras nos seus glândulos. Produzem grande quantidade de histamina e encontram-se na pele, na mucosa intestinal. Os mastócitos da mucosa querem células T para o seu desenvolvimento, enquanto os mastócitos do tecido conjuntivo não precisam. É provável que os mastócitos da mucosa estejam envolvidos em doença de hipersensibilidade imediata, dependente da célula T e de IgE, que envolve as células respiratórias. Os basófilos são granulócitos sanguíneos com similaridades estruturais e funcionais aos mastócitos. Como os mastócitos, os basófilos expressam FcRI, ligam-se a IgE e podem ser ativados através de ligação do antígeno IgE. Portanto, os basófilos que são recrutados em locais do tecido onde o antígeno está presente podem contribuir para as reações de hipersensibilidade imediata. A ligação de IgE aos mastócitos e basófilos é o receptor FC3. Os mastócitos e basófilos expressam um receptor de FC de alta afinidade específico para as cadeias pesadas, denominando FC3RI, que se liga a IgE. Além de mastócitos e basófilos, o FC3RI
foi detectado em eosinófilos, células epidérmicas de Langerhans, alguns macrófagos da derme e monócitos ativados. A função do receptor em muitas dessas células não está estabelecida. Cada célula de FcRI é composta por uma cadeia alfa que liga-se à região Fc da IgE e uma cadeia beta, e duas cadeias gama, que são responsáveis pela sinalização nas superfícies de mastócitos e basófilos, é aumentadas por IgE, proporcionando assim um mecanismo para a amplificação de reações mediadoras por IgE. A ativação dos mastócitos. Os mastócitos são ativados pela ligação cruzada de moléculas do FcRI, que ocorre por meio de uma ligação de antígenos multivalentes para a molécula de IgE, que estão ligados ao receptor Fc. A ativação dos mastócitos resulta em 3 tipos de respostas biológicas: a secreção do conteúdo dos glândulos, pré-formados por exocitose, que é a degranulação, a síntese e a secreção dos mediadores lipídicos e a síntese e secreção de citocinas. O que é a degranulação? A degranulação, a PKC ativada, fosforila o componente miosina de cadeia leve dos complexos de actina-miosina, localizados abaixo da membrana plasmática. Ela que conduz para a desmontagem do complexo. Isso permite que os glândulos citoplasmáticos entrem em contato com a membrana plasmática. A membrana granular do mastócito então se funde com a membrana plasmática, um processo que é mediado pelos membros da família das proteínas SNARE, que estão envolvidos em muitos outros eventos de fusão da membrana. Diferentes proteínas SNARE presentes nas membranas plasmáticas e granulares interagem para formar um complexo multimérico que catalisa a fusão. A formação de complexo SNARE é regulado por várias moléculas acessórias, incluindo as RAB3, guanosina, trifosfatases e quinases, associadas a RAB fosfatases. Nos mastócitos em repouso, essas moléculas regulatórias inibem a função de membranas dos glândulos dos mastócitos com a membrana plasmática. Na ligação cruzada do FcRI, o resultado do aumento na concentração citoplasmática de cálcio e a ativação do BKC bloqueiam as funções reguladoras das moléculas acessórias. Além disso, a proteína do sensor cálcio responde às elevadas concentrações de cálcio pela promoção de formação do complexo SNARE. A fusão da membrana. Após a função da membrana, o conteúdo dos glândulos dos mastócitos é liberado para o meio extracelular. Este processo pode ocorrer em poucos segundos de ligação cruzada do FcRI e pode ser visualizado morfologicamente pela perda dos glândulos densos dos mastócitos. Produção de mediadores lipídicos. A síntese de mediadores lipídicos é controlada pela enzima fosfolipase A2 citossólica. Esta enzima é ativada por 2 sinais: a elevação de cálcio citoplasmático e fosforilização catalisada por uma proteína ativada por mitógeno, quinase, tais como a quinase ativada por receptor extracelular, que é a ERK. A ERK é ativada como consequência de uma cascata de quinases iniciada através das ITAMS do receptor,
provavelmente usando as mesmas intermediárias das células T. Uma vez ativada, a PLA2 hidrolisa os fosfolipídios na membrana para liberar substratos que são convertidos mais tarde por cascatas de enzima para os mediadores finais. O principal substrato é o ácido araquidônico, o qual é convertido para cisgênese ou lipigênese. Diferentes mediadores. Produção de citocinas. A secreção de citocinas por mastócitos ativados é uma consequência da transcrição de genes citocinas recém-induzidas. Os eventos bioquímicos que regulam a transcrição de genes de citocinas no mastócitos parecem ser semelhantes aos eventos que ocorrem nas células T. A ativação de mastócitos através da via do FcRI é regulada por vários receptores inibitórios, que contêm um imunorreceptor inibitório, baseado em um motivo tirosina, dentro das suas caudas citoplasmáticas. Os mastócitos podem ser ativados por uma variedade de substâncias biológicas, independentemente da ligação cruzada mediada pelo alérgico FcRI, incluindo compostos polibásicos, peptídicos, quimicinas e anafilotoxinas, derivadas do complemento C3A, C4A e C5A. Os mastócitos também expressam receptores Fc para IgG de cadeias pesadas. As células podem ser ativadas por ligação cruzadas a IgG ligada. A ativação de mastócitos não é um fenômeno de tudo ou nada, e diferentes tipos ou de estímulos podem provocar respostas parciais, com a produção de alguns mediadores, mas não de outros. Essas variações na ativação e na liberação do mediador podem explicar as apresentações clínicas variáveis. Os mediadores derivados dos mastócitos. As funções efetoras dos mastócitos são mediadores por moléculas solúveis liberadas das células ativadas. Esses mediadores podem ser divididos em mediadores pré-formados, os quais incluem aminas biogênicas e macromoléculas de glândulos, e os mediadores recém-sintetizados, que incluem citocinas e mediadores lipídicos. Essa foi a terceira parte do trabalho, e agora fiquem com a quarta parte. Muito obrigado. Oi, gente, meu nome é Jéssica, sou aluna do terceiro período de odonto do Unifagoc e eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a parte 4 do nosso trabalho. Eu vou estar falando um pouquinho sobre mediadores derivados dos mastócitos. As funções efetoras dos mastócitos são mediadas por moléculas solúveis, liberadas das células ativadas, biogênicas e enzimas armazenadas em glânulos pré-formados, bem como as citocinas e mediadores lipídicos, que são em grande parte recém-sintetizadas na ativação celular. As aminas biogênicas. Muitos dos efeitos biológicos da ativação dos mastócitos são mediados por aminas biogênicas, que são liberadas dos glândulos citoplasmáticos e agem sobre os vasos sanguíneos e o músculo liso. As aminas biogênicas, também chamadas de aminas vasoativas, são compostos de baixo peso molecular. Nos mastócitos humanos, o principal mediador dessa classe é a histamina, mas em alguns roedores, a serotonina pode ser de igual ou maior importância. A histamina atua através da ligação a receptores de células-alvo, e diferentes tipos de células expressam as classes distintas de receptores de histamina, por exemplo, H1, H2, H3, que podem ser distinguidos pela sua sensibilidade a inibidores farmacológicos diferentes, enzimas e proteoglicanos dos grânulos. As proteases neutras de serina, incluindo a triptase, a quimase, são os constituintes de proteínas dos grânulos de secreção dos mastócitos e contribuem para o dano tecidual na reação de hipersensibilidade imediata. A triptase, ela está presente em todos os mastócitos humanos e não é conhecida sua presença em nenhum outro tipo de célula. Portanto, a presença de triptase em fluidos biológicos humanos é interpretada como um marcador de ativação de mastócitos.
Vou estar falando um pouquinho também sobre as citocinas. Os mastócitos produzem muitas citocinas diferentes, que contribuem para a inflamação alérgica, a reação de fase tardia. Essas citocinas incluem o TNF, o IL-1, IL-4, IL-5, IL-6, IL-13, CCL3, CCL4 e vários fatores estimulantes de colônia, tais como a IL-3 e o fator estimulante de colônia de granulócitos monócitos, GM-CSF. Como mencionados anteriormente, a ativação de mastócitos induz a transcrição e a síntese dessas citocinas, mas o TNF pré-formado pode também ser armazenado para a injeção intradérmica de um alérgeno. Agora eu vou falar um pouquinho da reação de fase tardia. A reação imediata de papula hialo eritematoso é seguida 2 a 4 horas mais tarde por uma reação de fase tardia que consiste no acúmulo de leucócitos inflamatórios, incluindo neutrófilos, eosinófilos, basófilos e células T auxiliares. A susceptibilidade genética para doenças alérgicas, a propensão para o desenvolvimento de alergias, influenciada pela herança de vários genes, níveis anormalmente elevados da síntese de IgE e a atopia associada frequentemente ocorre nas famílias. Estudos familiares demonstraram clara transmissão autossômica de atopia, embora o padrão de herança completo seja multigênico. Dentro de uma mesma família, o órgão-alvo da doença atópica é variável. Assim, a febre do feno, a asma, o eczema podem estar presentes em vários graus em diferentes membros da mesma tribo. Todos esses indivíduos, no entanto, mostraram níveis médios mais elevados de IgE no plasma. Então agora eu vou passar para o meu colega. Obrigada, gente. Oi, gente, meu nome é Bruno. Eu vou falar a quinta e última parte do trabalho. Fatores ambientais na alergia. As influências ambientais têm um impacto significativo no desenvolvimento de alergias. Geralmente, a aparição de alergias pode ser reduzida na infância se houver exposição a micro-organismos. Assim foi proposta a hipótese de higiene, que afirma essa exposição no início da vida às bactérias comensais no intestino. E as infecções conduzem uma maturação regulada do sistema imunológico. Como resultado, mais tarde a vida do indivíduo existe menor probabilidade de desenvolver doenças alérgicas. Doenças alérgicas em humanos. Patogênese e terapia. As doenças atópicas mais comuns nas pessoas são as rinites alérgicas, asma brônquica, dermatite atópicas e alergias alimentares. As características das reações alérgicas variam de acordo com a localização anatômica da reação. Vou falar sobre a anafilaxia sistêmica. A anafilaxia sistêmica é uma reação alérgica aguda, potencialmente fatal, mediada por LGR, que ocorre em pessoas previamente sensibilizadas quando são impostos novamente ao antígeno sensibilizador. Os sintomas podem incluir estritor, dispneia, síbilos e hipotensão. O diagnóstico é clínico. A base do tratamento é a epinefrina sistêmica, que pode salvar vidas invertendo os efeitos broncoconstrutores e vasodilatadores.
Já na asma brônquica, que é uma doença inflamatória crônica heterogênea com múltiplos fenótipos e endótipos, é caracterizada por hiperresponsividade das vias aéreas, cuja prevalência vem aumentando nas últimas décadas. A taxa de prevalência é semelhante à de outros países industrializados, mas pode ser menor em áreas menos desenvolvidas do mundo. Vou falar agora sobre o papel protetor das reações imunes mediadas por LGE e mastócitos. Embora a maior parte da nossa compreensão das reações mediadas por LGE e por mastócitos venham de análises da hipersensibilidade imediata, é lógico supor que essas respostas evoluiriam porque eles fornecem funções protetoras. Essa hipótese é apoiada pela correlação entre certos tipos de infecções com níveis elevados de LGE e eosinofila. As proteases derivadas dos mastócitos têm demonstrado a destruição de alguns venenos de serpentes e insetos em camundongos, e as LGE específicas para veneno conferem proteção contra envenenamento. Esta é uma forma incomum de imunidade inata contra o encontro potencialmente letal com organismos não microbianos. Muito obrigado pela atenção. Por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal e compartilhem para ajudar a alcançar mais pessoas.